Pronto, eu chamo-me Ricardo Diniz, eu irei falar-vos um pouco deste mundo das ciências forenses, que na verdade não tem nada mais do que a utilização dos meios instrumentais de análise, das técnicas analíticas, para o esclarecimento de questões judiciárias e judiciais. É para isso que nós trabalhamos para o Tribunal. Eu, por acaso, trabalho para dois lados, tanto trabalho para o esclarecimento de diagnósticos clínicos, mas que não têm repercussão judicial, como também trabalho para aqueles que têm repercussão judicial. E porquê? Porque apanho o doente, ou desde o momento em que ele entra no hospital, até ao caso de ele virar um assunto de natureza forense. Mas isto foi sempre uma opção, foi talvez uma opção de vida particular, porque nem todos os colegas tenderam a fazer este percurso, mas eu sempre achei que a visão clínica e a visão forense tinha que estar associada, ou seja, eu preciso conhecer a patologia do ponto de vista clínico, saber tratar corretamente, porque também saber tratar corretamente também sei reconhecer melhor aquilo que tem essa tal relevância forense. E nós hoje na área forense temos múltiplas áreas. Nós temos mais de 32 áreas consagradas, digamos, mais ou menos estruturadas em Portugal. Se tiverem depois curiosidade em consultar, essas áreas estão listadas na Associação Portuguesa de Ciências Forenses e alguns livros que entretanto já saíram também de autores portugueses, e portanto temos 32 áreas, desde a balística, a antropologia, a genética, a psiquiatria forense, a patologia forense, a clínica forense, a toxicologia forense, a lofoscopia, a entomologia, etc, etc, a enfermagem forense. Nós temos N áreas que se foram começando a especializar desde o momento em que o CSI começou a invadir a televisão. E a verdade seja dita, o CSI trouxe um mundo novo às ciências forenses. Não é que elas não existissem, mas era uma ciência um pouco, uma área conhecida de poucos, mas hoje é uma área conhecida do grande público e despoltou um grande número de profissionais a trabalharem nisto, e melhorou-se dramaticamente aquilo que se fazia. Porquê? Porque também quem nos recebe começa a ter outro tipo de exigências, outro tipo de perspectivas, porque viram aquilo num qualquer programa de televisão e esperam que uma pessoa tenha aquilo na prática, e de facto juntou-se a fome com a vontade de comer, e isto acabou por evoluir muito grande, de uma forma muito grande. E eu vou centrar-me numa das áreas, só para tentar dar uma visão global de como é que se trabalha na área das ciências forenses. Eu vou aplicar isto àquela área que representa grande parte da atividade pericial em Portugal, ou seja, a maior parte das perícias destas 32 áreas que eu há bocadinho referia, a maior parte, cerca de 75% à volta disso, da atividade pericial, circunscreve-se a uma única área, que é a toxicologia. Porque há muitas intoxicações, nós temos milhares de compostos no mercado, todos eles com N metabolitos a ser formados em diferentes tempos de semivida. Portanto, a toxicologia representa a maior fatia, sendo que a maior fatia da toxicologia é apenas uma perícia, que é a condução sob influência do álcool e substâncias psicotrópicas, cocaína, heroína, êxtase, marijuana, etc. Ou seja, é a condução sob influência, que é aquilo que mais atividade de rotina nós temos em Portugal. E eu vou então centrar-me na toxicologia e na forma como nós dividimos esta área, e vou dentro desta área apenas circunscrever-me à primeira etapa, porque não é possível falar de todas elas, nem de perto nem de longe. Isto é um módulo, são duas disciplinas, há uma toxicologia forense 1 e 2, e portanto é um ano inteiro à volta disto. E em toxicologia forense nós dividimos isto sempre em 4 fases. Uma etapa corresponde à suspeita, que é o quê?
é nós olharmos para toda a informação que rodeia um caso, seja a informação de vizinhos, polícias, familiares, sei lá, cor do vómito, informação clínica, um relatório clínico qualquer que exista, isto é, toda a informação que rodeia o caso, e eu devo ser capaz de proferir um juízo do género suspeita de intoxicação por. Isto é, das 4.000 substâncias que nós podemos classicamente analisar, que temos experiência laboratorial, isto é, compostos PAI, porque depois todos eles dão N metabolitos, das cerca de 4.000 substâncias, o objetivo é eu afunilar, é criar uma análise toxicológica orientada, suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, por cocaína, pelo que seja, na perspectiva de reduzir o leque de probabilidades que vêm a seguir. Porque não é possível trabalhar de outra forma. Não há, nem que houvesse todo o dinheiro e profissionais do mundo, neste momento é virtual analisar-se tudo em cada perícia. Nós temos que vetorizar, temos que afunilar. Mas às vezes, e nós a esta área chamamos esta suspeita direcionada, chamamos uma análise toxicológica orientada. Porque em alternativa, porque as intoxicações são muito frequentes, às vezes não temos orientação de nada a não ser terá sido uma intoxicação. E nesse caso fazemos uma análise toxicológica que chamamos sistemática, em que analisamos o que é frequente aparecer. Atiramos ali para o top 10, top 8, top 10 das substâncias mais frequentemente envolvidas em intoxicações e se acertarmos muito bem, está lá o resultado, se errarmos azar e assumimos que o resultado é negativo e não se vai passar a vida a procurar, porque cada análise tem o seu custo e não é pouco. Mas a maior parte dos casos, e por isso é que é preciso jogar em muitas áreas do conhecimento, é preciso dominar muito bem a fisiologia, a anatomia, a patologia. Para quê? Para que uma pessoa possa daí conseguir suspeitar, porque a suspeita, se for errada, vai condicionar todas as etapas subsequentes. Isto é, eu se suspeitar de, por exemplo, monóxido de carbono, o que eu tenho que fazer a seguir é pensar por onde é que anda o monóxido de carbono cá dentro, isto é, como é que ele se distribui, onde é que ele se liga, qual é o seu órgão de acumulação, e a partir dali vou dizer, suspeito de monóxido de carbono, colha-se sangue, por exemplo. Porque cada suspeita é preciso conhecer a toxicocinética, a distribuição do composto cá dentro. Portanto, uma suspeita errada origina uma colheita também ela errada. Mas é vida. Portanto, o erro vai condicionar as etapas seguintes. Mas normalmente nós não costumamos errar e, portanto, passamos à colheita com base nessa nossa suspeita. E depois da colheita podemos escolher o que calhar, é o que nos apetecer. No ante-mortem, no vivo, temos mais restrições, no pós-mortem é uma matriz muito mais rica, porque nós podemos escolher diferentes tecidos, diferentes fluidos, e o que aumenta e enriquece o resultado pericial final e até o resultado em termos de artigo científico, porque praticamente todo o tipo de perícia origina uma publicação. Isto é um cuidado, aquilo é um momento de introspeção tão grande que todo aquele trabalho que é individualizado, porque cada caso é um caso, tentamos sempre que dali resulte uma publicação científica. Da colheita passamos ao laboratório, aí o que nós temos são técnicos de laboratório na área da química, da biologia, mas sobretudo químicos, ou pelo menos com conhecimentos de química, não precisam de ser licenciatura de base de química, têm que dominar, digamos, os métodos instrumentais de análise, as cromatografias sobretudo, e o laboratório que nós vamos fazer no laboratório é dar sempre um resultado, sempre quantitativo. A dose faz o veneno, esta é a lei básica da medicina, todas as substâncias são veneno, não há nenhuma que não o seja, a dose distingue o veneno do remédio, esta é a lógica, e portanto nós temos que sempre dar um resultado quantitativo em tudo o que é perícia, porque a dose faz o veneno. Mas como tudo também na vida há sempre exceções, e nós temos na nossa prática normalmente duas exceções, que é as crianças. Nós não há uma imensidão de substâncias que não é possível encontrar em crianças. Eu
Por exemplo, no início deste ano letivo tive um caso, que é reiterado, volta e meia aparece, um caso de um infantário, uma turma de um infantário inteira, que foi dado o alerta por um pai, que achava a filha muito ensonada, quando chegava sistematicamente nos primeiros dias de aulas a casa, e ele decidiu pedir uma análise. Ele era médico, ele também já tinha alguns conhecimentos, e dirigiu-se diretamente para o Instituto de Medicina Legal, e o resultado que deu foi positivo a benzodiazepinas, que são os vulgares conhecidos calmantes. Aquilo tinha positividade a alprazolam. Ora, o alerta foi logo dado porque não é suposto encontrar alprazolam numa criança. E o que era mais paradigmático é que não era só ela, era toda a turma que tinha alprazolam na urina. E, portanto, o que quer dizer, não era preciso uma análise de quantidade, basta ter para servir e encaminhar o processo para tribunal. Portanto, é apenas um exemplo de um caso de uma análise qualitativa como sendo suficiente. E a outra situação que vulgarmente aplicamos o qualitativo está perfeitamente consagrada na lei portuguesa, que é a condução sob influência de substâncias psicoativas e ilícitas, como por exemplo a cocaína. Ou seja, a legislação portuguesa não quer saber se temos muita cocaína ou pouca cocaína, basta ter. Ou seja, assume que positivo é igual a estado de influência. Mas isso são situações raras, no meio de tudo o resto, que é a vida normal, e como tudo é análise quantitativa, ou quase tudo análise quantitativa, passamos para a última etapa, que é a interpretação, que no fundo é, digamos, que no fundo é aquilo que nós chamamos a verdadeira perícia. O Tiago tem o microfone ligado, não sei se tem o controle do microfone. Já desligou, ok, obrigado. O Tiago desligou. Porque nós chamamos perícia, que é a análise pelo expert, a perícia, o conjunto de duas fases. O exame, isto é assim que está descrito no nosso direito. O exame, que é o quê? A análise propriamente dita, o trabalho laboratorial, e depois temos a perícia propriamente dita. O que é a perícia propriamente? É o juízo interpretativo, é o juízo técnico, que no fundo é juntar as peças todas e elaborar um reporte para tribunal, que é esta fase interpretativa de juntar tudo o que é informação clínica, desde a psiquiatria, da antropologia, todos os dados que temos, e elaboramos o resultado para tribunal. A prova pericial tem mais valor do que a prova testemunhal. Já não foram raras as vezes em que eu tive indivíduos que disseram que cometeram um determinado crime e eu vim dizer que eles não cometeram. E a prova pericial suplementa sempre a prova testemunhal em qualquer uma das situações. Portanto, é uma prova que tem muito valor, sobretudo quando ela está cada vez mais evoluída. E eu vou começar então pela primeira etapa, que foi tentar dar uma visão de como é que nós pensamos e como é que nós juntamos todo tipo de ciência. É preciso gostar de estudar, mas acho que isto é assim em todas as áreas, mas eu diria que aqui de facto tem que haver, porque tem que haver um gosto muito grande, porque todos os casos são diferentes. Isto não é nada igual, é preciso quase recomeçar e juntar algum conhecimento, mas todo o conhecimento tem que ser quase produzido step by step. E eu começando então só por um exemplo de como é que nós começamos a pensar o objetivo. Como é que eu olho para alguém e consigo imaginar que terá consumido cocaína e não heroína, ou êxtase, ou pesticidas, ou monóxido de carbono, o que calhar. Ou seja, o objetivo é afunilar probabilidades. Não sei se tem, isto são tudo fotografias da nossa casuística, porque uma das etapas mais importantes é a imagem. Nós olhamos para lá e quanto mais conhecimento tivermos, mais conseguimos encontrar a suspeita, mais conseguimos desconfiar e dizer isto é de quase certeza aquilo. Mas só um bocadinho rapidamente de ciência básica. Nós quando consumimos cocaína, a cocaína é um pó branco
E tudo isto é importante, porque se fosse um pó preto já seria outra coisa qualquer, já seria provavelmente heroína. Mas é um pó branco e o que é que nós podemos fazer com aquele pó? Que é um cloridrato, do ponto de vista químico, é solúvel em água. Nós podemos pegar no pó, solubilizá-lo em água e injetar. Portanto, temos uma via intravenosa da cocaína, mas que normalmente eles não gostam da via intravenosa. Os cocainómanos não gostam por excelência de seringas. Há outra classe que quer seringas. Há razões para isso, mas não vamos agora desviar muito mais. Em alternativa, o indivíduo pode fazer o snorting, que é o snifar a cocaína. E se nós snifarmos um pó, e ele entrando pelo nariz, ele vai cair anatomicamente no pavimento da cavidade nasal. Ele entra e cai no pavimento da cavidade nasal, que simultaneamente é, do ponto de vista anatómico, o palato duro, isto é, o teto da cavidade oral. E este pó, do ponto de vista fisiológico, o que faz é um efeito, entre muitas coisas, mas tem um efeito vasoconstritor. Ora, nós estivermos sempre a snifar um pó, estamos cronicamente sob a influência de um vasoconstritor. Ora, o vasoconstritor leva à necrose, leva à perfuração do palato. E o que nós vemos no indivíduo que snifa cocaína é normalmente a perfuração do palato ao final de alguns anos de... Claro que antes de perfurar o palato ainda vai perfurar o septo nasal, ainda vai haver uma atrofia da extremidade nasal, ou seja, há uma série de indícios que nos levam a suspeitar de consumo crónico. Este foi um senhor que nós apanhamos, que tivemos há dias, antes da intervenção em cirurgia plástica, para recuperação desta malformação devido ao consumo de cocaína, e depois, já na fase de reabilitação, ficou, a última vez que tirei a fotografia, tinha esta pequena fenda nasolabial, mas pronto, já estava francamente numa fase muito boa. Este é um outro exemplo. Estão a ver aqui a extensa perfuração do palato de consumo crónico. É que nós conseguimos, inclusive, além de suspeitar da substância, suspeitar da via de administração e, inclusive, suspeitar da frequência do consumo. Tudo isto é possível desde que haja conhecimento, mas conhecimento extenso mesmo. É preciso, como digo, gostar muito de não engavetar e dominar praticamente todas as ciências satélites, porque só assim é que nós lá conseguimos chegar. Mais do mesmo, a perfuração do septo nasal. Este era aquele senhor ali atrás. Claro que bastou olhar para ele e ver esta atrofia na pirâmide nasal, não soube, disse logo o que é que seria. Que tenho aqui um outro também, esta senhora. Às vezes conseguimos perceber qual era a narina que mais utilizavam para snifar. Mais do mesmo. Já foi há dias em que a senhora nos aparece com 7 anos, segundo ela, de consumo de cocaína. É perfeitamente plausível, é compatível, os 7 anos com a evolução desta lesão. Esta senhora tinha mais de 30 e tal anos de consumo de cocaína. Ela tinha uma perfuração desta estrutura da maxila, porque aqui é uma zona que é o seio maxilar. Ela tinha cocaína dentro do seio maxilar, que acabou por perfurar a base da órbita. Fazemos isto com os argatões para mostrar a tal perfuração do septo. Às vezes vem com as unhas compridas para fazer o delivery do pó, ou a entrega para ajudar no ato de snifar. Lá está, porque isto foi uma opção de vida, ficar desde a clínica até à forense, e depois nós reabilitámos os doentes e requisitamos. Era para este senhor que tinha a extensa perfuração do palato, e nós acabámos por desenhar uma prótese obturadora, e ele aqui já nos aparece completamente separado, a cavidade oral da cavidade nasal. Temos casos mais graves. Isto é visto
da parte superior, isto é, removendo a calote craniana, uma vez removido, observação através no interior daquilo que nós chamamos a base do crânio, mas estamos a falar aqui de uma miúda que consumia cronicamente cocaína e tinha na base do crânio tinha um orifício. Isto aqui havia falha óssea, que no fundo é o teto da cavidade nasal. Ou seja, ela snifaria com muita intensidade, batia cá em cima no teto da cavidade nasal e acabou por perfurar a base do crânio e entrou um aramezinho, um estilete cá em cima e não havia qualquer barreira, desde a boca até ao encéfalo. Acabou por morrer de uma hemorragia cerebral, porque aquilo não era compatível naturalmente com a vida. Depois vemos muitas vezes bruxismo, o ranger de dentes, que tem a ver com uma disfunção que provoca a cocaína aqui ao nível da temporomandibular, da articulação. Há um bocadinho não disse, deixei uma conversa um bocadinho a meio, quando referi que nós podemos snifar cocaína, podemos injetar cocaína, mas a maior parte nem faz uma coisa nem outra. A maior parte das pessoas fumam cocaína. É a via de administração de mais de 80% da nossa casuística. E como é que se fuma cocaína? E às vezes há a noção de que estamos às vezes a falar de coisas distintas, mas não são. Nós, ao bocadinho eu disse, se puséssemos cocaína em água era solúvel, portanto era injetável, porque aquilo é um cloridrato, mas se nós insolubilizarmos, juntarmos uma base, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, numa tampinha de uma garrafa, a cocaína vai insolubilizar e vai cristalizar, vai formar ali uns cristais, e depois metemos uma fonte de ignição, um isqueiro por baixo, e aqueles cristais, quando atingem uma determinada temperatura, partem e dão um barulho, um ruído, um estalido, e aquilo chama-se crack, devido ao som que provoca. E o que é que nós vemos no indivíduo que fuma crack? Praticamente não deixa lesões muito objetivas. O que é que nós vemos? Vemos aquilo que nós chamamos os dedos, as unhas em forma de bico de papagaio. Porquê? Porque lá, mais uma vez, o efeito vasoconstritor, o fumo a passar pelas extremidades distais, ou leva a uma rarefação das sobrancelhas, porque há uma constrição, uma vasoconstrição ao nível do folículo piloso, ou das extremidades distais, e depois a unha, perdendo sustentação, acaba por curvar e formar aquilo que nós chamamos a unha em forma de bico de papagaio, ou até uma atrofia dos dedos, parece que levaram umas marteladas, que as coisas não estão ali proporcionais. Também queimaduras, só se queima quem anda com fogo, a tal rarefação das sobrancelhas que eu estava a referir. Há uns que injetam, mas isto estamos a falar aqui de um caso grave, que levou à amputação e resultou na morte, a amputação dos 2 membros, mas é uma gangrena das extremidades, mas só para verem a dimensão do problema quando nós lidamos com este tipo de substâncias. Uma coisa é injetá-las puras, cocaína pura, mas ela na rua não se vende assim, isto vende-se vende-se com aquilo que chamam os produtos de corte. Acho que toda a gente ouve falar disso no telejornal. Isto foi apreendido não sei quantos quilos, que depois na rua dá para não sei quantas doses. Isto dá para não sei quantas doses depois de diluído, depois de cortado, que é na linguagem deles, cortar a droga. E cortar a droga muitas vezes é juntar farinha. Agora, imaginemos o que é administrar farinha dentro de um vaso. E isto trata-se de um efeito de gangrena, de administração de amido num dos membros, não sentiu prazer porque ele obstruiu, injetou no outro, obstruiu também, e quando nos apareceu, era um caucasiano. Quando nos apareceu, já ia numa fase muito avançada, já não houve qualquer forma de poder reverter a lesão. Às vezes vemos cerebrovasculites na orofaringe, alguns estados de urticária, de reações de hipersensibilidade, isto é assim, nunca estamos livres de ter uma reação alérgica a qualquer composto que se possa tomar, seja ele ou não fármaco.
Como disse, a cocaína raramente se injeta. Quando nós vemos este tipo de lesões, quase certeza que já estamos noutra... Podemos ter cocaína, mas estamos já noutra fase. Já estamos na cocaína com heroína, que é uma mistura dos dois que se vê como speedball. Já são pessoas que passaram para um nível de administração já muito mais elevado. Mais um caso, speedball, de administração concomitante de cocaína com heroína, normalmente no dorso da mão ou até interdigital. Uma das principais causas de morte na cocaína é a ruptura de varizes no esófago, o que é uma coisa... são vários os casos que estou aqui a passar, em que se vê varizes esofágicas. Vê-se, além da varize esofágica, vê-se uma ampla cirrose hepática, depois um estômago completamente, como há uma ruptura de uma variz no esófago, é igual a uma variz na perna. Se houver uma secção daquilo, aquilo é um rojar de sangue, e depois a pessoa acaba por deglutir o próprio sangue e fica um imenso coágulo no estômago devido à ruptura da variz que estava ali, está aqui. E porquê que há uma ruptura de varizes esofágicas na cocaína que não existe em geral em nenhuma outra droga? Porque o nosso objetivo é suspeitar, é sempre esta lógica, é partilhar convosco um pouco de como é que nós afunilamos probabilidades. E tem a ver com uma prática corrente no indivíduo que consome cocaína, que é juntar concomitantemente etanol. Ou seja, não é tão paradigmática nenhuma outra substância psicoativa como no caso da cocaína. Eles juntam etanol para obter um determinado efeito, que é um efeito de sinergismo, da amplificação de efeitos. Porquê? Porque é um exemplo muito raro. Aliás, é tão raro que só existe mais um que eu conheça em toda a terapêutica, que é, nós quando misturamos uma substância, tomamos um medicamento, tomamos o outro, eles podem interagir, mas o medicamento A e o medicamento B continua a ser independente. O A é o A e o B é o B, a substância química continua a ser a mesma. Não há perda da identidade química nas interações. Eles lá interagem, mas não perdem a sua identidade química. Neste caso, acontece, como digo, uma pequena exceção, é que a cocaína reage quimicamente cá dentro, in vivo, com o etanol. Reage com o etanol, produzindo-se um novo composto, que é o cocaetileno, que vem nos resultados toxicológicos. E o cocaetileno é muito mais potente que a cocaína per si. O que no fundo, o que o indivíduo faz é juntar, o objetivo dele é aumentar o prazer. Porque é que ele junta, ele não sabe, mas do ponto de vista biológico é isto que acontece. É juntar etanol para ele saber que a droga vai bater mais. Bater mais porque há a produção de cocaetileno, e este é o biomarcador de consumo concomitante. Aparece logo num resultado de análise cromatográfica, de cromatografia gasosa, eventualmente com a acoplação à espectrometria de massa, e aparece logo um pico do cocaetileno, que depois é com base nesse que nós aferimos inclusive a causa da morte, porque o cocaetileno tem uma LD 50, uma dose letal 50 muito mais baixa do que a cocaína. Mas com esta junção leva a que o indivíduo comece, devido ao etanol, a desenvolver cirrose, e do ponto de vista biológico, se nós temos um fígado com cirrose rígido, tipo rolha de cortiça, o sangue da veia porta tenta entrar na veia porta, mas sente um obstáculo, sente ali uma resistência e aumenta uma pressão arterial ao nível da veia porta, uma hipertensão portal. O sangue quer entrar, não consegue, e depois começa a circundar o fígado, ou seja, um mecanismo reativo fisiológico, tende a fazer um fluxo hepatofuga, a fugir ao fígado, e a ser levado para o coração através de varizes que são implantadas no esófago. Por isso é que há varizes esofágicas no indivíduo que consome cocaína, porque há a produção de novos vasos
implantados no esófago para circundar, para escapar ao fígado que está rígido devido à condição cirrótica. E depois vomitam, uns que injetam nos genitais, é muito comum porque eles não querem zonas que sejam visíveis, na língua. Isto é um caso de 2013, foi quando me apareceu a primeira vez isto, que eu, quando as pessoas começaram a aparecer com as orelhas hemorrágicas, uma vasculite, é como se tivessem os vasos mais superficiais todos a rebentarem. Aquilo é uma ruptura dos vasos, uma lise dos vasos mais superficiais. E eu lembro perfeitamente, estava, ainda hoje acho que foi uma das melhores respostas que eu dei a um aluno do 5º ano. Estávamos ele estava a assistir às aulas, na consulta, e aparece um resultado de um indivíduo que começa a consumir cocaína com um anti-helmíntico, um remédio das bichas, um antiparasitário, que se chama Levamisol. Naquela altura, era setembro de 2013, o primeiro caso, e a partir daí a cocaína ficou invadida na Europa até hoje, e este é o grande produto de corte da cocaína, é juntar um antiparasitário. Toda a cocaína que anda na Europa praticamente tem antiparasitários, nomeadamente o Levamisol. E então o que é que o aluno me pergunta? Professor, porquê é que eles juntam Levamisol à cocaína? E eu, muito rapidamente, disse-lhe, José, eu não sei porquê, mas sei que eles têm razão. E foi assim que eu lhe disse. E a verdade é que hoje sabemos porque é que o Levamisol é adicionado. O Levamisol o que faz é inibir a recaptação da dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e no fundo aumenta a fidelização do consumidor, a droga bate mais. E hoje já não há nenhuma cocaína sem Levamisol ou primos do Levamisol. E um sinal que eu ainda hoje não sei explicar, mas há um efeito, uma fisiopatologia que eu não consigo ainda clarificar perfeitamente porque é que a orelha está sempre hemorrágica. E a orelha é um sinal muito sugestivo, mas claro que as lesões por Levamisol cada vez são mais extensas, porque cada vez mais a cocaína tem mais Levamisol, ou primos. As lesões começam a ser muitas, e não é da cocaína. Eu disse que nunca tinha, antes de ser introduzido, o produto de corte Levamisol. As hemorragias são cada vez mais extensas. Estou a passá-las apenas muito rápido, só para verem um padrão mais ou menos repetitivo que não acontecia antes da introdução. Isto era uma miúda angolana. Tivemos de fazer uma amputação da extremidade nasal porque não cruzou. Isto é um caso recente, 21 dias de hospitalização, e aos 42º segundo estava em liquefação os membros. E isto é tão interessante do ponto de vista da forma de pensar em termos de investigação, que o Levamisol o que faz é destruir vasos. Ou seja, ou melhor, além de destruir, impedir a formação de novos vasos. E ele impede a angiogênese. E isto foi descoberto na sequência da toma. Isto é, destruía os vasos, impedia a angiogênese, e depois, porque não? Hoje o Levamisol está a ser tentado como anticancerígeno, porque impede a vascularização do tumor. E não tarda muito, teremos no mercado uma terapêutica direcionada do Levamisol. Lá está. As substâncias à partida serão todas interessantes. Não sabemos às vezes muito bem como as usar, ou em que doses as devemos usar. Sei lá, aqui é um caso de rabdomiólise, em que há uma destruição da fibra muscular, uma antracose pulmonar de quem fuma, há um pulmão antracótico, típico do pulmão do fumador, hemorragias cerebrais devido ao efeito vasoconstritor,
a casa deles, sei lá, os cachimbos, os garrotes, para fazer a administração, mais cachimbos, isso há todo tipo de jeito e feitios. Eu não vou pensar que este indivíduo tinha uma afeição por qualquer pesticida, ele de agricultor terá muito pouco, portanto, suspeita de pesticidas, certamente que não será. Aqui foi uma miúda que tentou o suicídio por secção dos pulsos, mas depois aquilo estava a demorar muito, como é óbvio, aquilo não é provavelmente muito rápido, e acabou por solubilizar a cocaína numa colher e fazer a administração intravenosa e suicidou-se. Mais casos, este senhor já foi encontrado em avançado estado de composição. Uma outra grande causa de morte que nós temos em Portugal tem a ver com uma questão geográfica. Com uma questão geográfica, porquê? Porque na rota da América Latina para a Europa somos a primeira porta praticamente e apanhamos muito disto, são os chamados correios de droga, os body packers ou mulas, eles chamam-se assim mulas. Um senhor que chegou em meados de setembro trazia 52 preservativos no estômago, preservativos envolvidos em... só um segundinho que agora... não, pensei que tivesse bloqueado. Envolvidos em fita cola castanha, aquela fita de cartão larga. Isto é para aumentar a resistência ao pH ácido do estômago. E pronto, depois foram... eles chamam isto bolotas. E pronto, houve uma que rompeu, tinha um intestino completamente limpo, o que é muito sugestivo de estarmos na presença de um body packer, porque eles fazem uma limpeza completa do intestino para caber a carga, e ele acabou por romper uma ao nível da ampola retal, mas tinha o estômago, tinha o tubo digestivo completamente limpo. Aliás, ele tinha recordo que ele tinha uma sobredosagem por cocaína e não deixava dúvida nenhuma que era uma tonelada de cocaína, porque aqui é cocaína pura. Aquilo que a pessoa faz e internaliza é puro. Agora passou. O que é que me deixou na dúvida na altura foi, ele tinha uma quantidade, uma concentração tão grande de um antidiarreico, que é lopramida, o Imodium, muitos de nós conhecemos, o antidiarreico, e eu fiquei na dúvida se ele teria, se eu tivesse uma dose borderline de cocaína, a subdosagem de lopramida era tão grande que era para provocar a obstipação e evitar a perda da carga. Mais casos, este já de 2007, mas era só, eu guardei interessante porque pareciam cebolas, as bolotas que ele trazia, aquela que rompeu, sempre a mesma lógica, quase 100 preservativos, 90 e tal, no estômago, e pronto, e depois fazemos vários tipos de fotografias, alguns bem são pretos, outros fazemos raio-x, fazemos taques. Porquê? Porque a maior parte ainda é tratada a nível hospitalar, porque o que nós temos é que remover a carga quando se dá suspeita que eventualmente possa ser um caso de correio de droga. Este já foi há dias em plena... mas foi uma mudança é um preservativo colocado na vagina, mas era cocaína solubilizada, não era em pó, para tentar evadir os raios-x e portanto depois cá iria-se, imagino eu, porque o assunto não terminou como tal, iria-se evaporar o solvente e reconstruir a cocaína. Era este o caso. Ela tinha mesmo ali posicionado. Aqui era um cachimbo colocado também ao nível da vagina, bolotas
as diferentes posições que nós vemos das bolotas para fazer ainda o tratamento, a reabilitação hospitalar, etc, etc. Isso é aquilo que nós fazemos para alimentar depois também a produtividade científica, porque são, como digo, casos que me parecem interessantes. E na sala de autópsia, logo na primeira linha, fazemos um pequeno rasgo, uma pequena secção numa das bolotas e testes rápidos para presumivelmente dizer se foi ou não cocaína, porque é presuntivo, na medida em que nós nunca ficamos por uma análise do tipo colorimétrica ou uma análise que nos possa originar qualquer tipo de reatividade cruzada com outras substâncias. Isto termina sempre em espectrometria de massa, sempre, com exceção do etanol, que é um detector de ionização em chama, mas tudo o resto é espectrometria de massa, que é o endpoint. Vemos também às vezes grandes hipertrofias cardíacas, os pulmões, o coração, mas aqui consegue-se ver o diâmetro do músculo cardíaco. Isto tem a ver com, mais uma vez, o efeito vasoconstritor. Nós queremos bombear sangue para dentro do vaso e ele está ali sob uma enorme resistência, uma enorme pós-carga e dificulta. Aqui ele morreu de um infarto. Claro que este músculo é muito grande, o sangue praticamente não tem espaço para passar. E tive aqui uma zona nacarada, esbranquiçada, indicativo de infarto. Só para depois, o que é que nós, depois de chegarmos ao laboratório, o que é que nós analisamos? Eu prometo que já estou a ver que já estou a bater aqui no limite, mas só este bocadinho para dar uma ideia da dimensão depois do problema. Uma coisa é suspeitar, outra coisa é analisar. E nós, para analisar, este é o metabolismo da cocaína. A cocaína é uma substância, mas temos N metabolitos que temos que analisar e todos eles nos dão indícios de qualquer coisa. Por exemplo, eu destaco estes mais importantes estão aqui assinalados a vermelho. O cocaetileno, já falei dele, tem a ver com um biomarcador de exposição. Vê-se mal, mas é cocaína juntando o etanol, vai dar cocaetileno, que é o biomarcador da exposição concomitante de cocaína com etanol. E aliás, temos aqui um metabolito, o metanol, e depois isto provoca uma certa neurotoxicidade quando se junta etanol. Depois temos um metabolito que é muito importante na condução rodoviária, é este que nós trabalhamos na condução rodoviária, a benzoilecgonina. Porquê? Porque a cocaína dá-nos ali uma janela de detecção até 24 horas, mas a benzoilecgonina pode-nos permitir a análise até 7 dias, o que é alguém que possa estar a conduzir, passado 5 dias do consumo, vai dar positivo à benzoilecgonina. Temos a norcocaína, que é um marcador de lesão hepática, é por aqui que vai haver a falência hepática, e depois temos a metilecgonina. E temos um outro muito interessante, que é a metilhexgonidina, que só existe se a pessoa se fumar. Ou seja, tem a ver com a queima, só existe no crack. Quem se nifa e quem injeta não existe aquele metabolito, porque é preciso temperatura para que ele se forme. E depois há aqui uma série de outros que perderia muito tempo a falar, mas uma coisa curiosa. Tenho aqui eu olhar para isto, não resisto em mostrar que esta passagem metabólica depende de uma enzima plasmática, está ali a BU-CHE, butirilcolinesterase. E a butirilcolinesterase é uma enzima plasmática, como eu disse. O que quer dizer que, se eu consumir cocaína, colher sangue de alguém e puser o sangue dentro do tubo, o metabolismo continua. O que quer dizer que ele pode ter tido cocaína, mas na prática, quando chegar 7 dias para ser depois analisado, o resultado vai dar negativo. Porquê? Porque o metabolismo continua in vitro. E isto é muito comum em várias substâncias que não sofrem maioritariamente metabolismo hepático, mas sim metabolismo plasmático ou até eritrocitário. O que nos obriga aqui a alguns contornos técnicos para
inibir especificamente no momento da colheita as enzimas que metabolizam in vivo uma série de substâncias para estancar a coisa no tempo zero. Peço desculpa porque estou sempre a ligar hoje do tribunal eu ainda não atendi e é por isso que estou aqui a receber chamadas, mas e podia ter desligado, mas não me ocorreu desligar o início. E pronto, e basicamente é esta o overview. Daqui sai um resultado quantitativo, é elaborado um reporte para tribunal e lá vamos nós defendê-lo e explicá-lo, porque às vezes temos de trocar aquilo por miúdos, o que classicamente tem que ser assim, e discutimos com a equipa de magistrados, os procuradores, na perspectiva de clarificar estes aspectos mais técnicos e depois a decisão é tomada com base naquilo que nós proferimos. E agora coloco mais à consideração espero ter sido esclarecedor, pelo menos dar uma visão de uma substância muito rapidamente, mas agora a lógica de pensar é assim para elas todas: suspeitar, colher, analisar, interpretar. E muito obrigado pela atenção. Não sei se há alguma questão mais... Obrigada, professor. Eu vou perguntar se alguém tem alguma questão a fazer. Sim. Espero que não tenha sido um tédio. Tenho uma curiosidade. Nunca aconteceu em termos visuais vocês terem a certeza que, falando da cocaína, que a pessoa que estão a analisar... Se alguém está a falar, eu não consigo ouvir. Já me consegue ouvir aqui? Sim, sim. Sim. Eu tenho uma curiosidade. Nunca aconteceu vocês terem uma pessoa à frente que, em termos de fisionomia, de tecido, vos indica que realmente foi um paciente que esteve a consumir cocaína, mas em termos da análise depois de metabolitos não encontrarem nada que corrobore a parte visual do tecido? Sem dúvida. Nada da suspeita. Eu aprendi uma coisa na faculdade. É que havia coisas que nós usámos assim um palavrão muito grande, que era patognomónico. Era uma coisa que nós gostávamos muito de usar na faculdade. Isto é patognomónico não sei de quê. Ou seja, isto é inequívoco não sei de quê. Sei lá, isto é inequívoco de uma infecção, isto é inequívoco de heroína, isto é inequívoco não sei de quê. Quando eu passei para a prática, percebi que quanto mais casuística, menos inequívocos eu tenho. E então, o patognomónico deixou de ser uma verdade absoluta. É altamente sugestivo de... Depois, o que põe um ponto final inequívoco, sim, é a análise instrumental, isto é, a análise cromatográfica. Isso sim é que vai dizer se a substância existe ou não. Na prática, às vezes acontece que entre o momento do sinistro, do roubo, da agressão e o momento em que é feita a colheita, acontece tempo. E ao acontecer o tempo, a substância pode desaparecer. E não é raras as vezes em que isto acontece, em que nós temos uma forte suspeita que à data do crime aquilo existia, mas quando foi feita a análise não existia. Isso tem a ver com a questão da semivida, não é? O tempo de semivida da substância tende a desaparecer. E isto acontece muito com o álcool, em que a pessoa bate com o carro ou atropela alguém e depois foge. E aparece 5 horas depois. 5 horas depois já é o etanol que poderia existir, já não existe. E pronto, isso acontece muito. Ou seja, suspeitamos de etanol, mas na prática não conseguimos confirmar o etanol do ponto de vista químico. Terminamos o reporte com tudo o resto, menos a química, o que não deixa de ser importante. Na ausência de mais nada, vale o resto. Mas lá está, era muito mais fácil defender quando a substância existe e em que concentração é que ela está lá, do que depois andar com questões muito subjetivas. Mas devo dizer que mesmo não tendo encontrado a substância,
e eu posso estar a errar, mas nunca perdi uma audiência, porque o resto da informação científica e técnica é tão grande, tão grande, tão grande, que suplementa a inexistência da prova química. Portanto, corrobora a parte, tudo o resto, peço desculpa, portanto, toda a outra parte da análise tecidular acaba por corroborar a sua hipótese e, portanto, a parte da análise química acaba por não comprometer o relatório final. Não compromete. Nunca ninguém vem só com uma possibilidade de fazer o diagnóstico. Há sempre uma constelação de possibilidades, umas mais importantes do que outras, umas mais inequívocas do que outras. Porque uma coisa é nós dizermos, olha, estava lá a cocaína. Outra coisa é começarmos a dizer por efeitos secundários, por sintomatologia, por sinais, por sintomas, etc., que aquilo é cocaína, mas a cocaína não se vê. É mais difícil nós justificarmos, é mais subjetivo, é menos objetivo a nossa defesa em tribunal. Mas não tem, é só puxar pela imaginação e pela ciência, de resto. Sim, porque diria que em termos metabólicos vocês também já conhecem os tempos de vida e os dias que têm para fazer sim, portanto conseguem sempre contrapor e dar a volta um bocadinho à questão. Perfeitamente. Não é o etanol, estou sempre a fazer análise retrospectiva, não está, mas teve. É o pão para o nosso cada dia. Mais alguma questão? Não, acho que foi muito esclarecedor, principalmente algumas das imagens acho que esclareceram bastante. E sim, a parte da imagem é muito importante nas análises forenses também e muitas vezes para ultrapassar algumas dificuldades em termos de quantificação, não é? Como o professor estava a dizer. Sem dúvida. A imagem é mesmo muito importante e por isso é que nós temos também connosco a trabalhar bons fotógrafos. Porque é preciso fotografar bem a lesão, é preciso ter sensibilidade para isso, é preciso perceber que se a lesão é amarela não pode de repente aparecer avermelhada na fotografia, porque isto tem estadios de evolução. É preciso ter uma sensibilidade. Na verdade nós não temos um fotógrafo, nós temos fotógrafos a trabalhar connosco, mas não são fotógrafos de gênese, são pessoas, médicos, farmacêuticos, que gostavam da fotografia, se especializaram em fizeram um curso de fotografia, porque é preciso ter uma grande sensibilidade biológica para, não é fotografia de praia ou de paisagens. Aqui há brilhos que contam, sobretudo nas agressões sexuais, a evolução da lesão resultante da agressão sexual, a tonalidade da cor é muito importante para o cálculo do estadio e do tempo de evolução entre a agressão e a data em que a pessoa nos aparece para ser periciada. É assim. Então, se não têm mais questões, só nos resta agradecer, professor, a sua participação. Obrigado eu pelo convite. Sim, obrigada a nós. Espero ter sido útil de alguma forma em abrir horizontes, mas isto aqui é apenas um cheirinho. Sim, senhor. É mesmo. É como todas as áreas, não é? Como todas as áreas é sempre um cheirinho. Não, mas acho que sim, acho que foi uma primeira abordagem que penso que eles gostaram e que dá para pensar em certas coisas também, para além da parte clínica, etc. E em termos pessoais também dá para pensar em muita coisa. Obrigada, Sr. Professor, foi um gosto. Muito obrigado. Boa tarde. Felicidades.